O vento uivava como um lobo faminto, chicoteando a cabana improvisada com fúria. A chuva implacável martelava o tecido, ameaçando rasgá-lo a qualquer momento. No interior, a fraca luz de uma lâmpada a óleo lançava sombras dançantes nas paredes, transformando o pequeno espaço em um teatro de pesadelo. Eu, Elias Thorne, arqueólogo amador e obcecado por lendas sombrias, senti um arrepio na espinha, embora estivesse encharcado e exausto. Estávamos profundamente na floresta amazônica, em uma expedição financiada por um excêntrico bilionário, Sir Reginaldo Althorne, obcecado pela profecia maia sobre o fim da humanidade. Ele acreditava, com fervor, que a resposta para a data fatídica estava escondida em alguma região inexplorada, um segredo guardado por séculos e selado por rituais antigos. A equipe, composta por mim, pelo guia indígena obstinado e experiente, Kai, e um grupo de mercenários contratados para nos proteger, estava exausta após semanas de buscas infrutíferas. A densa e impenetrável floresta parecia nos desafiar com suas armadilhas naturais, animais selvagens e, agora, com a fúria dos elementos. Apesar do ceticismo em relação às profecias, havia algo na atmosfera que me perturbava. A selva, normalmente vibrante de vida, parecia estranhamente silenciosa. Os pássaros haviam parado de cantar, os macacos de gritar. Até os insetos pareciam ter se retirado para um lugar seguro, longe da tempestade. Kai quebrou o silêncio, sua voz rouca mal audível acima do rugido do vento. Elias, algo está errado. A floresta está em alerta. Concordei, sentindo a tensão em cada músculo. Com olhos escuros e penetrantes, Kai tinha uma profunda conexão com a natureza, uma intuição que muitas vezes se provava mais valiosa do que qualquer mapa ou bússola. Naquele momento, uma rajada de vento mais forte rasgou a cabana, expondo-nos à fúria da tempestade. Antes que pudéssemos reagir, um objeto brilhou no céu, cortando a escuridão como um raio. Não era um raio, percebi imediatamente. Era algo artificial. A luz emitida pelo objeto era intensa, quase ofuscante, e irradiava uma energia estranha e palpável. Durou apenas alguns segundos, mas foi o suficiente para deixar uma imagem em minha mente. Uma esfera gigante pairando sobre a selva, com símbolos intrincados e desconhecidos em sua superfície. A esfera desapareceu tão repentinamente quanto apareceu, mas o efeito foi imediato. A tempestade que antes rugia parou abruptamente. Contudo, a selva não encontrou a calma novamente. Pelo contrário, o silêncio se intensificou, tornando-se quase sufocante. O que foi aquilo? Perguntei, minha voz ofegante. Kai, com seu rosto inalterado, apontou na direção de onde a esfera havia vindo. O tempo está acabando, Elias. O fim foi anunciado. Aquele momento marcou o início de uma jornada que mudaria minha vida e, talvez, o destino da humanidade para sempre. A partir daquele instante, a busca pela verdade se tornou uma corrida contra o tempo, uma luta desesperada para resolver o enigma escondido nas profundezas da floresta e, quem sabe, impedir o colapso total. Ainda sem saber o que nos esperava, reunimos o resto de nosso equipamento e nos aventuramos mais fundo na floresta, impulsionados por uma mistura de curiosidade e medo, em direção ao local onde o fim da humanidade havia sido anunciado. A escuridão nos engoliu e a única certeza era que estávamos prestes a descobrir algo que provavelmente nunca deveríamos ter encontrado. A floresta parecia respirar, cada árvore um gigante silencioso nos observando com seus galhos ramificados. O ar estava pesado, preenchido por um estranho cheiro metálico que me lembrava algo esquecido. A cada passo, a sensação de ser observado se intensificava, como se a própria floresta estivesse ciente de nossa presença e nos avaliando. Kai, com sua habilidade inata de rastreamento, liderava o caminho. Movia-se com a graça de um predador, deslizando pela densa vegetação quase invisível ao olho. Os mercenários, com armas em punho, permaneciam vigilantes, mas a tensão era visível em seus rostos. Eles não estavam acostumados à floresta, com seus segredos e perigos. Após horas de caminhada exaustiva, chegamos a uma clareira. O local era circular, com vegetação incomumente exuberante, como se fosse nutrida por uma fonte de energia desconhecida. No centro da clareira, havia uma estrutura esculpida na rocha, uma pirâmide de basalto negro com ângulos perfeitos e símbolos enigmáticos em sua superfície. A pirâmide irradiava uma aura de poder e mistério. Os símbolos, semelhantes aos que eu tinha visto na esfera, eram intrincados e complexos,
representando talvez uma linguagem antiga que contava uma história perdida ao longo do tempo. A profecia, murmurou San Reginaldo, com os olhos brilhando. Finalmente, chegamos ao coração do enigma. Ignorei o entusiasmo do bilionário e me concentrei na estrutura. A pirâmide parecia vibrar com uma energia sutil, uma força que me atraía e, ao mesmo tempo, me repelia. Era como se a própria pedra estivesse viva, pulsando em um ritmo que só podia ser sentido com o coração. Kai analisava o ambiente em silêncio, sua expressão sombria. Ele se aproximou da pirâmide e tocou a superfície fria com as pontas dos dedos. Isso não é deste mundo, disse ele, com a voz rouca. É algo extraterrestre. A declaração de Kai chocou o grupo. Os mercenários ficaram em alerta. San Reginaldo parecia ainda mais entusiasmado, e eu tinha a crescente sensação de que estávamos envolvidos em algo muito maior do que poderíamos imaginar. Decidimos montar acampamento perto da pirâmide para examinar a estrutura mais de perto. A noite caiu rapidamente e a escuridão da floresta nos envolveu em suas sombras. A lua, escondida atrás de uma densa camada de nuvens, não fornecia luz, e as estrelas pareciam ter desaparecido. Enquanto Kai e os mercenários faziam a guarda, San Reginaldo e eu nos aproximamos da pirâmide. Com a ajuda de lanternas, começamos a examinar os símbolos, tentando decifrá-los. Devem ser códigos, chaves para o segredo do fim da humanidade, disse San Reginaldo, com a voz trêmula. Talvez não, respondi, com um pressentimento sinistro. Talvez seja um aviso, uma advertência. Enquanto estudávamos os símbolos, comecei a perceber padrões e repetições. Era como se a pirâmide estivesse contando uma história, uma narrativa sobre um evento cósmico, uma invasão, uma extinção. De repente, uma luz intensa emanou da pirâmide. Os símbolos começaram a brilhar, uma fonte de luz pulsante que iluminava a floresta. Senti uma onda de energia percorrendo meu corpo, uma sensação de vertigem, como se estivesse caindo em um abismo sem fim. A pirâmide começou a tremer. A terra tremia sob nossos pés. Kai soltou um grito de alerta, mas era tarde demais. Uma fenda se abriu no chão, engolindo a clareira e nos separando do resto do grupo. Desesperados, caímos na escuridão, em direção a um destino desconhecido, com o mundo à beira do colapso. O fim havia finalmente chegado, e estávamos no meio dele. A queda foi brutal. A escuridão nos engoliu, e o impacto no chão foi inevitável. San Reginaldo estava inconsciente ao meu lado. Com dificuldade, levantei-me e senti dores por todo o corpo. Peguei minha lanterna e iluminei as paredes do túnel. Elas estavam cobertas com os mesmos símbolos que eu tinha visto na pirâmide, agora brilhando fracamente na luz. Aproximei-me de San Reginaldo e verifiquei seus sinais vitais. Ele estava vivo, mas inconsciente. A necessidade de escapar era urgente. San Reginaldo, comecei, caminhando pelo túnel, seguindo a única rota disponível. O ar estava pesado, abafado, e um cheiro fétido preenchia o ambiente. A cada passo, a sensação de ser observado se intensificava, como se algo estivesse nos seguindo na escuridão. Após horas de caminhada exaustiva, o túnel se abriu em uma câmara gigante. A câmara era iluminada por uma luz fraca que emanava de esferas flutuantes no espaço. No centro, havia uma estrutura ainda maior do que a pirâmide, uma máquina colossal com engrenagens complexas e mecanismos intrincados. No chão, encontrei Kai amarrado e amordaçado. Mercenários jaziam ao seu redor, aparentemente inconscientes ou mortos. Ao nos ver, Kai tentou gritar, mas as amarras o impediram. Soltei-o rapidamente, e ele me avisou com um olhar desesperado: não toque em nada. É uma armadilha. Antes que eu pudesse perguntar o que estava acontecendo, uma voz metálica ecoou pela câmara. A voz parecia vir de algum lugar dentro da máquina colossal. Bem-vindos, intrusos, disse a voz. Vocês foram selecionados para testemunhar o fim do seu mundo e o início de um novo. A máquina começou a se mover, causando muito ruído. Engrenagens giravam, pistões se moviam, e raios de energia disparavam em todas as direções. A câmara tremia violentamente, e a estrutura ameaçava desmoronar. É uma arma, gritou Kai. Uma arma que destrói mundos.
Percebi que a máquina estava no processo de ativação. Era a fonte da esfera que tínhamos visto no céu e agora estava pronta para ser usada. A voz metálica continuou: a humanidade é um perigo. Vocês destruíram o planeta, exauriram seus recursos e agora devem pagar por seus pecados. Sir Reginaldo acordou e observou a cena com os olhos arregalados. Eu sabia que a profecia era verdadeira, exclamou, sua voz cheia de emoção. A profecia ou um pressentimento? Respondi, olhando para a máquina colossal. Kai, com um olhar determinado, tentou se aproximar da máquina. Precisamos pará-la. Precisamos desligá-la. Mas era tarde demais. Um raio de energia focalizada foi disparado da máquina e atingiu a pirâmide. A pirâmide brilhou intensamente, e a câmara começou a se desfazer. Sabia que não havia mais tempo. A Terra estava à beira do colapso, e nossa única chance era encontrar uma maneira de escapar. Kai, precisamos sair daqui. Agora! Gritei. Juntos, corremos em direção ao túnel, tentando escapar do caos em expansão. Mas o chão começou a ceder, e a câmara começou a se desintegrar. Antes que pudéssemos alcançar a saída, um novo raio de energia nos atingiu, jogando-nos para trás. O mundo desmoronou. Escuridão, destruição e o fim. Enquanto tudo entrava em colapso, um pensamento. A humanidade, com sua curiosidade e busca implacável por respostas, havia encontrado o fim. Não por uma profecia, mas por sua própria ganância. O que restaria de nós? A história termina aqui, com a incerteza. O que aconteceu com Elias, Kai e Sir Reginaldo? Conseguiram escapar? Ou foram engolidos pelo abismo? O destino da humanidade foi selado naquele momento. O fim foi anunciado, e a promessa de um novo começo foi apagada pela escuridão.